Prepare-se para mergulhar em um universo onde o medo se oculta nas sombras. Histórias esquecidas, mistérios inexplicáveis e lendas que fazem o coração disparar. Venham ser atraídos pelo terror. Antes de começarmos, ajude nosso canal a alcançar mais visibilidade, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe com todos. Em um antigo manicômio, que por muitos anos serviu como abrigo para aqueles que enfrentavam problemas mentais, os funcionários começaram a relatar fenômenos estranhos. Vozes sussurrantes ecoavam pela ala mais afastada, onde os pacientes, muitos deles não estavam sob tratamento e eram deixados a vagar por ali. A linguagem que se ouvia não era reconhecível, parecia uma mistura de murmúrios, risadas e lamentos, formando um som quase hipnótico que atraía a curiosidade dos que trabalhavam no local. Certa noite, a enfermeira Clara, uma profissional dedicada e intrigada pela situação, decidiu que era hora de investigar por conta própria. Após o turno, armada com uma lanterna e uma coragem um tanto abalada, ela se dirigiu à ala onde as vozes eram mais frequentes. Assim que entrou, o ambiente parecia diferente, a temperatura caiu repentinamente, e uma sensação de eletricidade no ar a envolveu. As vozes se intensificaram, como se a sua presença tivesse despertado os pacientes invisíveis. Clara pôde ouvir fragmentos de conversas que pareciam fluir de maneira quase mágica, como se aqueles que ali estavam tivessem um entendimento mútuo, algo que transcendia as palavras. Mas havia também um sentimento de angústia que a invadia, uma impressão de que estava sendo observada. Conforme avançava pelos corredores, Clara percebeu que as paredes pareciam pulsar com a energia daquelas almas presas. Ela tentou se concentrar nas vozes, mas começou a sentir uma pressão intensa em seu peito, como se algo estivesse tentando se comunicar diretamente com ela. Assustada, decidiu sair rapidamente, o coração batendo descompassado. Ao contar aos colegas sobre sua experiência, todos a escutaram com um misto de ceticismo e preocupação, mas decidiram que deveriam verificar o que estava acontecendo. Quando retornaram à ala, no entanto, o que encontraram a deixou ainda mais inquieta. A ala estava vazia, sem sinal de vida ou som. As vozes que antes preenchiam o espaço haviam desaparecido como se nunca tivessem existido. O silêncio era ensurdecedor, e a sensação de que algo estava errado se intensificava. O grupo começou a investigar, mas ninguém conseguia explicar o que haviam visto ou ouvido. Os dias passaram, e Clara não conseguia esquecer a experiência. Ela começou a notar mudanças nos pacientes, que pareciam mais agitados e inquietos após a noite em que as vozes foram ouvidas. Em conversas informais, alguns começaram a relatar experiências semelhantes, falando de ecos de passado e conversas com almas perdidas. O manicômio tornou-se um local de especulação, e rumores começaram a se espalhar, alimentando a ideia de que aquelas vozes eram a manifestação dos pacientes que, de alguma forma, ainda estavam presos em suas mentes, lutando para se comunicar com o mundo exterior. Com o passar do tempo, Clara decidiu documentar suas experiências e as histórias dos pacientes. Ela percebeu que, para muitos, o manicômio era mais do que um lugar de tratamento, era um labirinto de memórias e emoções, um local onde os ecos de vidas marcadas por sofrimento ainda ressoavam. Em seus escritos, Clara começou a traçar uma linha entre a realidade e o sobrenatural, abordando questões sobre a natureza da mente e a persistência da dor. A ala, agora marcada por essa experiência, passou a ser evitada pelos funcionários, que acreditavam que algo sombrio habitava aqueles corredores. Os sussurros que outrora eram apenas uma curiosidade tornaram-se um símbolo do sofrimento humano, e o manicômio, um lugar de mistério. A pergunta que pairava no ar era: aqueles que ali estavam ainda desejavam ser ouvidos, ou estavam condenados a viver eternamente em seu silêncio? A história de Clara e os sussurros dos pacientes se tornaram uma lenda dentro do próprio manicômio, uma lembrança de que as vozes do passado nunca devem ser ignoradas. Em um manicômio isolado, um artista chamado Lucas foi internado após uma crise criativa que o levou a um colapso emocional. Ao chegar,
ele se sentiu perdido, mas logo encontrou consolo na pintura. O ambiente ao seu redor, cheio de histórias de dor e luta, tornou-se sua fonte de inspiração. Lucas decidiu usar suas telas para expressar o sofrimento dos pacientes e, assim, começou a retratar a vida dentro das paredes do manicômio. Nos primeiros dias, ele pintou imagens cheias de cor e movimento, capturando os momentos de risadas e interação entre os pacientes. No entanto, à medida que o tempo passava, suas obras começaram a mudar. As cores tornaram-se sombrias, os traços mais agressivos, e as expressões dos rostos nas telas refletiam uma angústia que antes não existia. A arte, que deveria ser uma forma de escape, começou a se transformar em um espelho distorcido de sua própria mente. Uma de suas obras mais impactantes foi um autorretrato. Ao pintar, Lucas mergulhou em suas próprias emoções, e a tela ganhou vida com traços expressivos e contornos inquietantes. Seus olhos, retratados como vazios e sem alma, transpareciam uma desesperança profunda. Quando terminou, ele ficou paralisado ao encarar o quadro. O que deveria ser uma representação de sua identidade tornou-se uma janela para sua própria escuridão. Com o tempo, Lucas se tornou obcecado por essa pintura. Ele acreditava que, de alguma forma, as almas dos pacientes que conheceu estavam aprisionadas nas camadas de tinta. Cada pincelada parecia ecoar os lamentos e as histórias daqueles que ali viveram, e ele sentia que a única maneira de libertar essas almas era terminar o quadro. Porém, ele nunca conseguia se afastar do sentimento de que a obra nunca estaria completa. Após receber alta, Lucas deixou o manicômio, mas a imagem do autorretrato o acompanhava. Ele tentava voltar à sua rotina artística, mas, ao se sentar diante da tela em branco, a pressão e a ansiedade cresciam. Sua mente estava presa ao manicômio e aos rostos que ele havia pintado. Ele não conseguia se livrar da sensação de que os pacientes ainda o observavam, aguardando que ele completasse a obra. Com a obsessão crescendo, Lucas passou horas em seu estúdio, rodeado de tintas e telas, mas a inspiração lhe escapava. Ele começou a visitar o manicômio novamente, mesmo após sua saída, tentando captar a essência daqueles que conheceu. Ao entrar, a atmosfera pesada o envolvia, e ele sentia que algo o chamava de volta. Ele começou a conversar com os pacientes, ouvindo suas histórias e suas lutas, acreditando que isso o ajudaria a completar sua pintura. Certa noite, ao retornar ao manicômio, Lucas encontrou um canto isolado que havia passado despercebido. Nesse lugar, as paredes estavam cobertas de grafites e mensagens de pacientes anteriores. Ele se sentou e, com a luz da lanterna, começou a desenhar. Enquanto trabalhava, as vozes e sussurros que antes eram apenas ecos agora se tornaram mais claros, como se aqueles que ali estavam tentassem se comunicar diretamente com ele. As emoções que transbordavam de seu papel eram intensas. Ele sentia a dor, a alegria e a desesperança de cada um. Após horas de trabalho, quando finalmente olhou para a tela, percebeu que o que havia criado não era apenas um quadro, mas uma crônica de sua própria jornada e a dos pacientes que conhecera. A obra, agora rica em detalhes e camadas, capturava a essência da luta humana, refletindo a complexidade da mente e a busca por compreensão. A pintura se tornou um símbolo de libertação não apenas para ele, mas também para aqueles que haviam se perdido em suas próprias batalhas. Ao exibi-la em uma galeria, muitos visitantes relataram sentir uma energia única ao olharem para o quadro, como se as emoções daquelas almas estivessem realmente presas na tela, oferecendo um vislumbre da luta invisível que cada um enfrenta. O quadro inacabado não era apenas uma obra de arte, era uma ponte entre mundos, uma conexão entre a dor e a esperança. Lucas, finalmente livre de sua obsessão, compreendeu que a arte tinha o poder de curar, não apenas a si mesmo, mas também os outros. Ele continuou a pintar, agora com um novo propósito: usar sua arte para dar voz àqueles que, muitas vezes, eram esquecidos pela sociedade. Em um antigo manicômio que foi fechado nos anos 80, um grupo de jovens, atraídos por histórias de assombrações e mistérios, decidiu explorar o local abandonado. A estrutura,
envolta em uma névoa de escuridão e decadência, se erguia imponente contra o céu noturno, com janelas quebradas e portas rangendo ao vento. Enquanto caminhavam pelos corredores escuros, uma sensação de desconforto os envolvia, mas a adrenalina da aventura os mantinha em movimento. À medida que avançavam, começaram a ouvir risadas e gritos vindos de diferentes salas. No início, pensaram que eram ecos de sua própria imaginação, mas as vozes logo se tornaram mais intensas e distintas. Risos infantis se misturavam a gritos de dor, criando uma sinfonia horrenda que reverberava pelas paredes manchadas. O grupo hesitou, trocando olhares nervosos, mas a curiosidade os levou a explorar ainda mais. Entraram em uma sala que parecia ter sido o centro de tormentos. Uma antiga cadeira de eletrochoque estava no meio do ambiente, coberta por camadas de poeira e teias de aranha. O ar estava impregnado de um cheiro metálico e úmido, que fazia o estômago de cada um deles revirar. Quando um dos jovens, Ricardo, tocou na cadeira, um arrepio percorreu sua espinha, como se uma corrente elétrica tivesse passado por seu corpo. Ele imediatamente recuou, mas o toque havia desencadeado algo mais profundo. Em um estado de transe, Ricardo começou a falar, sua voz distorcida e hesitante, como se uma presença antiga tivesse tomado conta dele. Estou preso aqui, a dor nunca para, não posso sair. As palavras escapavam de seus lábios em sussurros, e os outros, aterrorizados, observaram enquanto seu olhar se tornava vazio, como se estivesse observando algo que ninguém mais conseguia ver. Os jovens tentaram sacudi-lo, mas era como se uma força invisível o segurasse, incapacitando-os de agir. As risadas e os gritos aumentaram, ecoando pelo corredor, e agora pareciam vir de todos os lados, como se as almas dos antigos pacientes estivessem se manifestando em desespero. As paredes começaram a pulsar, e imagens de rostos distorcidos e aterradores surgiam em suas mentes, refletindo a dor e o sofrimento de quem ali havia estado. Desesperados, tentaram arrastar Ricardo para fora da sala, mas ele estava preso à cadeira, como se uma corrente invisível o mantivesse amarrado. As vozes aumentaram em volume, e agora podiam ouvir fragmentos de histórias, gritos de angústia, súplicas por ajuda, promessas quebradas. Cada palavra parecia uma facada na sanidade dos jovens, fazendo-os questionar se estavam realmente sozinhos. Finalmente, com um último esforço, conseguiram puxar Ricardo para longe da cadeira. Ele caiu no chão, ofegante e tremendo, como se tivesse retornado de uma viagem ao inferno. O grupo, apavorado, decidiu que era hora de sair. Mas, ao tentarem deixar a sala, as portas se fecharam com um estrondo ensurdecedor, como se uma força invisível quisesse mantê-los ali. Os gritos e risos agora se transformaram em choros agonizantes. A sala começou a girar, e as paredes pareciam se aproximar, sufocando-os. Os jovens lutaram para encontrar uma saída, mas o manicômio parecia ter vida própria, distorcendo os corredores e criando labirintos sem fim. A sensação de estar sendo observados crescia, e sombras se moviam nas paredes, como se os antigos pacientes estivessem se aproximando, determinados a não deixá-los escapar. Quando finalmente conseguiram abrir uma porta e correr para o corredor, encontraram a escuridão se aglomerando atrás deles, como se o próprio edifício estivesse tentando absorvê-los. Ao cruzar a porta de saída, o grupo caiu no chão, exausto e em choque, mas quando se viraram para olhar para o prédio, uma figura apareceu na janela mais alta, um rosto pálido e distorcido, com olhos vazios, observando-os com uma expressão de desespero. Desde aquela noite, os jovens nunca mais foram os mesmos. Sempre que fechavam os olhos, as risadas e os gritos ecoavam em suas mentes. Eles se tornaram obcecados pela ideia de que o manicômio ainda guardava as memórias de todos que ali sofreram. Em suas conversas, falavam sobre voltar, mas cada um sabia que, no fundo, tinha medo do que poderiam encontrar, ou de quem poderia encontrá-los. As noites eram preenchidas por pesadelos, onde as vozes imploravam por libertação e onde a imagem da figura na janela os perseguia, sugerindo que, mesmo fora do manicômio, eles nunca haviam realmente escapado. O eco das almas penadas agora habitava suas almas, e a linha entre o passado e o presente começou a se desfocar, como se, de alguma forma, eles estivessem agora presos também.